Olá, bem-vinda ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 18 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, capítulos 21, 22, 23 e 24. Primeiro eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto e a gente ter uma compreensão melhor da palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 21. O direito dos escravos. Estas são as leis que exporás aos israelitas quando comprares um escravo hebreu. Ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas, se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor, e ele partirá sozinho. Porém, se o escravo disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Se desagradar ao seu senhor, que havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de lhe ter sido infiel. Se a destinar ao seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá nada à primeira quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito conjugal. Se lhe recusar uma destas 3 coisas, ela poderá partir livre, gratuitamente, sem pagar nada. Legislação criminal. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas, se alguém, por maldade, armar ciladas para matar o seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Casuística criminal. Quando, em uma contenda entre 2 homens, um dos 2 ferir o outro com uma pedra ou com o punho sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido se o outro se levantar e puder passear fora com seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se os homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e esta dar à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que pagarão diante dos juízes. Mas, se houver outros danos,
urge dar a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz perdê-lo, o deixará ir livre em compensação de seu olho. E se lhe deitar fora um dente, o deixará ir livre em compensação do dente. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado. Se matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. Se, para resgatar sua vida, lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao seu senhor 30 siclos de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma sem cobri-la e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto e este será seu. Se o boi de alguém der uma chifrada no boi de outro e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto. Mas, se o boi já era acostumado a dar chifradas e seu dono, que não o vigiou, pagará boi por boi e receberá o animal morto. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Lei acerca da propriedade. Capítulo 22. Se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio, mas se o sol já tiver se levantado, haverá homicídio. Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá: esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar a guarda de outro boi, uma ovelha ou qualquer animal e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não lhe pôs a mão sobre o bem do próximo. O proprietário aceitará esse juramento sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa,
ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar qualquer um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-la, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Leis morais e religiosas. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se o prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará, e eu vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura. É a veste com que cobre sua nudez, com que dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoará um príncipe de teu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos, da mesma forma farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficará 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós o jogareis aos cães. Legislação judicial, capítulo 23. Não levantarás um boato falso. Não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás num processo, metendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Se o encontrares o boi de teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, faze-os retornar a ele. Se o vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajudando-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que fostes no Egito. Ano sabático. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres de teu povo comerão o seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho da tua escrava e o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse.
Não pronunciareis o nome de outros deuses, qual o seu nome não se ouça em tua boca. Leis acerca das festas religiosas. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias, no mês das espigas, como fixei, comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado, e a gordura de minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Promessa de bênção. Vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas, se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários, porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os heteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestará culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubará os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Mandarei vespas diante de ti, que expulsarão para longe da tua face os heveus, os cananeus, os heteus. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que te tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes desta terra, e os expulsareis diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e para que, prestando culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Conclusão da aliança, capítulo 24. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas,
os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim ao monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco a Arão e Hur. Se alguém tiver um litígio, se dirigirá a eles. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Palavra do Senhor, graças a Deus.